trabalhando. Uhum. Bom, isso daí, só colocando um pouco mais para vocês, né? Aí, tendo em vista, por exemplo, esse limite de tempo de 3 minutos, né? E tendo em vista que eu tentei fazer repositório de conhecimentos e tal, e não funcionou, eu fiz uma experiência com o TikTok. Não pensa que eu fui fazer dancinhas, eu não fui fazer dancinhas, não. Eu fui contar um pouco da história da fazenda, que era dos meus pais, a história que tem umas histórias muito bonitas na fazenda, etc. E tal. E olha, é impressionante, quer dizer, como que você consegue, vamos dizer, uma coisa que dizer totalmente despretensiosa, que eu estava trazendo isso, né? E eu quis mostrar para ver a abrangência disso. Para vocês terem uma ideia, se não me engano, eu tenho 3.800 pessoas seguindo, né? O que eu não pus muito, foi uma meia dúzia de coisas que eu fiz, mas mostra que se você fizer uma coisa séria, as pessoas vão seguir, né? Vão procurar, vão conhecer, vão ouvir, né? Pessoas que ouviram, vamos dizer, de alguma forma, né? Que deram like, foi um número também muito grande. Eu sei que ouviram as minhas apresentações, deu mais ou menos 350 mil, quer dizer, um número assim, absurdo de coisas que você pode ver como é importante você falar uma coisa que não é da dancinha, é uma coisa séria, você está explicando, está mostrando coisas curiosas, coisas interessantes. Então, nesse ponto, o que nós estamos hoje fazendo? Quer dizer, hoje nós estamos tentando desenvolver, junto com o Sebrae, para a gente poder estar pegando casos reais, estamos procurando casos reais de sucesso, para que a gente possa, de alguma forma, colocar de uma forma geral, não sei se ainda vai ser através do TikTok ou não, mas, enfim, estamos trabalhando sobre isso, para que a gente possa trazer, vamos dizer, aquilo que foi feito nas consultorias que foi feito pelo Sebrae. Eles têm programas de bolsas lá, que são um número enorme de bolsas, que eles dão para as pessoas que vão trabalhar com pequenas empresas, e isso daí não tem vamos dizer, inclusive, por exemplo, diferentemente de uma tese, uma dissertação, que pelo menos você pode consultar vamos dizer, numa biblioteca, eles fazem um artigo que não vai para lugar nenhum. Então, a gente está procurando também tentar desenvolver isso para traduzir isso em texto, em vídeo, em alguma coisa que seja possível, né? Onde que eu quero agora trazer, explicando um pouco para vocês, eu queria trazer essa discussão para vocês agora, que eu acho, né, que a hora que a gente conseguir, vamos dizer, discutir isso melhor, tiver isso mais claro, eu gostaria de que as teses, dissertações que a gente tem, as pesquisas aplicadas, logicamente, se a gente puder ter, vamos dizer, uma gravação de vídeos curtos, né? Assim, de 3 minutos, coisa assim, onde fala os principais pontos que pudessem ser replicados, que pudessem ser úteis para a sociedade, eu acho que isso seria uma coisa muito importante para a gente poder desenvolver todo esse potencial que nós temos de pesquisas aplicadas e que hoje ficam, na maioria das vezes, parados nas nossas bibliotecas. Bom, eu queria abrir agora para vocês, para a gente poder conversar um pouco. Quem gostaria de perguntar ou falar alguma coisa? Vamos lá. Eu vou então... Posso começar? Por favor, Leandro. Boa noite a todos. Tudo bem, professor? Parabéns aí pelo entrade, muito legal. A gente já se conhece, né? Então, quem não me conhece aí, prazer, meu nome é Leandro, sou empreendedor. E eu lembro, né, dessa conversa do TikTok, até segui o senhor lá no TikTok, tem realmente... dou lastro aí para isso. Uma coisa que eu não lembro se em algum momento
o senhor chegou a abordar ou comentar, mas eu vejo muito uma onda agora de podcasts, né? Isso já veio da Podcast. pandemia. Isso. Tem alguma iniciativa nesse sentido? Porque eu acho que seria muito legal, assim, eu exercitei isso algumas vezes, ter um podcast, por exemplo, falando de uma tese, ou ter um podcast aprofundando no assunto. E o legal do podcast é que, apesar do podcast eventualmente levar ali 2, 3, 4 horas, é possível pegar esse podcast e criar recortes deles, né? Com 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, e aí as pessoas elas vão pegando aquele recorte que mais interessa e aí vão meio que estudando por fragmentos, né? Acho que é a mídia do momento, né? É o como, pelo menos eu tenho consumido muito conteúdo e acho que muitas pessoas aí têm consumido conteúdo. Então, queria, se o senhor teve alguma experiência com isso ou tangenciou alguma coisa nesse sentido aí? Queria saber o que tem nessa área. Eu tenho também, temos no Mário Roque, que está fazendo pós-doutorado e está nesse tema também, né? E ele também falou do podcast, e porque o podcast tem a vantagem que ele não precisa ser, não tem imagem, quer dizer, a gente acha que a ideia, vamos dizer, de uma pesquisa aplicada de sucesso, ela pode ser passada, vamos dizer, através da voz apenas, quer dizer, o som, não há necessidade da imagem, né? Porque a imagem não vai trazer alguma coisa a mais, né? Então, acho que isso acho que seria. Estamos pensando, quer dizer, agora, a dificuldade também, a gente tem que olhar para ver um canal que já esteja vivo, que já esteja funcionando. Quer dizer, eu, por exemplo, quando eu falei para vocês que eu fiz, vamos dizer, montei, vamos dizer, um repositório de teses, dissertações, comecei a fazer para a gente ser mais prático, etc. e tal, eu vi que é muito difícil você montar alguma coisa, é muito caro você montar alguma coisa, e você não tem pessoas que vão lá ver isso daí. Quer dizer, o que acontece? Aí, na hora que você entra, por exemplo, numa coisa que já existe, talvez no Instagram, pode ser, eu não sei ainda, nós estamos ainda apanhando um pouco para ver aonde que nós vamos usar. Mas se eu usar uma coisa que já existe, que as pessoas já estão acostumadas a ir lá, a olhar e ver, é mais fácil para que a gente não tenha que montar alguma coisa e criar, vamos dizer, um canal que as pessoas vão procurar. Porque hoje já o pessoal procura, vamos dizer, o TikTok, já procura o Instagram, já procura essas coisas todas que já existem, né? Então, essa é uma das ideias. Mas eu agradeço aí, Leandro, pela sua ideia. Eu acho que é um ponto que nós estamos pensando, sim. Eu acho que a gente tem que estar avaliando e melhorando essas ideias. Como tudo, quando você vai criar alguma coisa, a gente tem que ir para uma direção, ir para outra. Vamos trabalhando dessa forma. Muito bom. Obrigado, Leandro. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa para a gente colocar? Boa noite, tudo bem, professor Martinho? Boa noite, André. Tudo bom? Tudo Esse bem, também é professor? outro empresário de sucesso aqui. Que bom que está vindo aqui para nos ouvir aqui. É sempre um prazer muito grande, professor. Eu gostei muito aqui da abordagem do Leandro e do comentário que o senhor fez no início sobre aquela questão do repositório de dissertações, né? Uhum. E me parece, professor, que talvez... eu acho fantástica essa ideia do TikTok, que, de fato, as pessoas cada vez mais... Antigamente liam só as manchetes, hoje é só esses recortes, né? A gente vai ficando cada vez mais curtos na nossa disposição para fazer novas leituras, né? Então, mas de repente, professor, juntar essas duas situações, me parece que o TikTok ele pode servir como um anzol, uma estratégia aí de anzol para que puxe a pessoa depois que se interessou a buscar a informação no repositório. Porque, de fato, assim, em prática, é muito difícil uma pessoa, estou com um problema, vou buscar um repositório de teses, alguma informação que esteja lá disponível, né? Acho que não funciona muito dessa forma.
na prática. Talvez para o pesquisador, para o acadêmico, ele faça isso, né? Mas para o empreendedor, a pessoa que está na prática, não é muito costume, mas esses recortes, eu acho que vai ter muito sucesso, professor. E essa ideia de fazer podcast também, eu acho que está muito em voga e não é algo que a gente vê que tenha assuntos ou conteúdos direcionados ao empreendedorismo e à administração. Acho que juntar, de repente, essas duas ideias, ela vai ter um impacto bem grande, professor. Muito obrigado, André, pelos seus comentários. Eu passaria a palavra agora para a Priscila, que levantou a mão aqui. Por favor, Priscila. Obrigada, professor. Então, é bem na linha do que o Leandro e o André trouxeram também, tá? Primeiro, parabéns. Acho que, estou me apresentando para quem não me conhece, eu sou aluna do MPE, da T7, e o meu comentário é assim, existe uma grande importância na sociedade, né, no papel da universidade, contribuir, dar uma devolutiva, e aí o compartilhar o conhecimento é muito importante, como que isso se torna algo útil e não só algo que é engavetado, né, que a gente coloca lá na biblioteca, trazer um impacto para a sociedade é muito importante. A minha dúvida é como que a gente mede isso. Eu entendo que o que o senhor está propondo é uma forma de impactar cada vez mais, mas eu queria saber se gerou já alguma discussão em como medir o impacto, tá? E aí eu não estou falando em número de visualizações, não. Eu queria saber, assim, foi pensado em algo sobre o quanto que, ao ver um vídeo, depois isso gera uma leitura da tese, um acesso, se isso aumenta as leituras, as publicações, as citações, ou a aplicação daquilo, o quanto as pessoas absorveram e de fato, o assunto começou a tramitar, porque tem as hashtags, né? Tem algumas formas de medir, mas é muito difícil. Eu estou dando aqui alguns comentários na linha do que me provoca de reflexão sobre todo esse esforço que a gente faz, né? Então, eu queria compartilhar as minhas inquietações aqui, saber se já chegaram nesses aspectos na discussão. Quer dizer, a ideia que nós estamos tendo, né, é a mesma coisa que, por exemplo, hoje você pode ver quantas pessoas estão consultando as teses e dissertações da biblioteca, né? Então, o que nós estamos pensando, vamos dizer, que nós estamos ainda num caráter ainda embrionário, não temos uma ideia clara do como vai ser, mas vamos supor que fosse pelo TikTok, né? Alguma coisa assim. E aí nós teríamos uma entrevista, talvez, com uma pessoa que fez alguma coisa de sucesso, onde nós estaríamos transmitindo, vamos dizer, o nosso contato para, eventualmente, quem tiver interesse em pegar mais detalhes, alguma coisa, para nos procurar, né? Então, essa procura, isso seria a medida do impacto que eu acho que nós poderíamos estar vendo dessa procura das pessoas. Quer dizer, é lógico que o ideal é que mais pessoas ouçam esses casos de sucesso para a gente poder realmente colocar isso daí, né? E aí, Priscila, a gente pode ver que dentro do próprio programa profissional, né, eu acho que a gente teria que estar tendo esse espaço para a gente pegar casos de sucesso, que muitas das dissertações que vocês desenvolvem são casos de sucesso, e a gente teria de estar fazendo essa entrevista, colocando esse cuidado de abordar os pontos que são importantes para poderem ser replicados. Quer dizer, não adianta você falar meia hora sobre um assunto e não falar nos pontos que são importantes, entende, Priscila? Então, isso que eu acho que a gente tem que estar podendo desenvolver e podendo trazer depois, ver pessoas que estão nos ouvindo e pedindo mais informações sobre aquele assunto e a gente poder ter uma utilidade maior dos nossos trabalhos. Eu gostaria de voltar, então, a palavra ao Leandro, que levantou a mão novamente. Por favor, Leandro. Eu só queria juntar algumas coisas, né? A pergunta da Priscila com o comentário do André também, né? E com um dado que você deu ali no começo da apresentação, né? Uma coisa que o senhor comentou, assim, que os empreendedores, eles tendem a buscar informações, ou não sei se é buscar ou confiar mais na informação de um outro empreendedor do que talvez de um professor.
E aí, me colocando na posição de empreendedor, né, que eu sou empreendedor, de empresa pequena e tudo, o que acontece que talvez motive um pouco isso é a empatia que o empreendedor tem pelo outro, pelo fato de entender como é que é empreender e como as coisas acontecem, e também um pouco da objetividade em relação a ir direto ao ponto, né? Assim, olha, eu estou com esse problema faz isso, né? E eventualmente uma solução mais acadêmica se preocupa em abraçar um pouco mais, expandir, detalhar, e às vezes o que a gente quer é saber assim, olha, demito ou não demito essa pessoa, né? Aluga ou não aluga esse lugar, né? Essa dinâmica é mais complicada, né? Então, quando a gente olha para isso, eu penso um pouco na minha jornada de busca de informação. É muito difícil, assim, eu, quando tenho que resolver algum problema, por exemplo, eu buscar algum estudo extensivo sobre aquele problema. Eu preciso tomar uma decisão rápida, né? Então, em geral, ou eu tô, já li alguns livros de interesse, né? Por exemplo, eu estou com um problema de cultura na empresa. Aí é um problema mais estrutural, começo a ler livros de cultura e tal, né? Ou eu pesquiso mesmo no YouTube, né? Olha, apesar da gente comentar que não tem muita informação sobre empreendedorismo, na verdade até tem, só que ele não tem a informação acadêmica, né? Mas tem vários podcasts que eu assisto, né? Que entrevistam lá o Flávio Augusto, da Wiser, que tem o Sócios Podcast, que fala de empreendedorismo, tem o Joel J lá, JJ, enfim, tem vários que eles não são acadêmicos, não abordam as coisas de uma maneira estruturada, mas eles vão direto ao ponto em algumas coisas e o público que consome esses conteúdos, ele acaba gerando interesse, né, pelos cortes, né, que as pessoas fazem, e é uma alimentação, né, o interesse do público gera a movimentação de gerar cortes, que gera mais interesse do público, né, isso é um ciclo que se alimenta, né. Então, falando um pouco disso, né, acho que a métrica de visualizações, talvez ela não seja uma métrica perfeita no sentido de indicar se a pessoa de fato acessou aquele artigo acadêmico, aquele material em toda a sua completude, né? Mas pelo menos eu acho que ele traz um insight importante, assim, de quantas pessoas estão sendo impactadas por aquilo, eventualmente num problema mais imediato, como o que eu comentei aqui, né? Olha, tem um prédio aqui para alugar, a empresa cresceu e agora, né? Problema prático meu. Alugo ou não alugo o prédio, né? Pago ou não pago esse aluguel, né? Até eventualmente coisas que eu assisto que são mais estratégicas e me motivam, puxa, é verdade, eu nunca tinha pensado em valuation da empresa, eu ficava muito preso no caixa, agora eu tenho que pensar mais em valuation. Então eu acho que sim, a visualização desses vídeos que são as plataformas, os canais de divulgação do conhecimento, né? E a produção é o podcast, o canal é TikTok, YouTube, Spotify, né, o que quer que seja. Eu acho que é um bom indicador a visualização, né? Então, dei uma volta toda, mas tentando juntar todas as peças aí para tentar dar uma visão um pouco mais consistente aí para isso que a gente estava falando. Tá ótimo, mas eu queria só também pegar um pouquinho, assim, Leandro, conhecendo você, né, tendo participado, tendo sido meu aluno, colocar, por exemplo, aspectos, você falou aspectos mais operacionais rápidos, aluga, não aluga, mas o que eu acho que é importante, por exemplo, a sua atuação, né? Quer dizer, o Leandro fabrica equipamentos para pequenos supermercados em condomínios, né, que ele faz isso daí. Então, por exemplo, a gente estava discutindo, um tempo atrás, colocando para ele, por exemplo, olha, o que a gente pode fazer que seja também essa criação de valor, quer dizer, a gente imagina que a inovação tem que estar criando valor. Então, nesse ponto, né, por exemplo, o que você fez foi criar um valor para, né, desenvolver isso para esses pequenos supermercados, pequenos, não sei se chama supermercado, dentro de condomínios que o pessoal acaba existindo. Estamos falando, inclusive, até, por exemplo, a ideia, como é que nós vamos fazer para abastecer os carros elétricos dentro? Como é que você poderia, nos seus equipamentos, pensar. Quer dizer, isso daí são coisas, quer dizer, como você desenvolver o conhecimento, como é que como desenvolver inovação, de repente você desenvolve alguma coisa, né? Isso
isso seria muito importante traduzir isso daí para que alguém possa levar esse conhecimento, criar esse conhecimento novamente, né? E agora nós vamos ter a oportunidade, nós estamos aí terminando nosso horário, temos a oportunidade de ouvir um pouco do Jim Pass, né? Vamos ouvir um pouco como é que ele fez para poder virar um unicórnio, né? Também, alguém que estudou na USP, que desenvolveu e que hoje está dono de uma empresa de mais de 1 bilhão aí, né? Então, acho que é isso daí. Muito bom, pessoal. Então, acho que o tempo deu certo para a gente poder estar conversando, passando para vocês e plantando essa ideia que ainda está sendo desenvolvida, né? E que vamos ter que trocar, vamos dizer, muitas ideias com vocês e desenvolver, porque ninguém faz nada sozinho, tem que fazer junto com as outras pessoas. Agradeço aí a participação de vocês, tá certo? E convido para vocês irem assistir, então, às próximas palestras agora. Obrigado, até logo. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado. Obrigado.